paz seja com todos. Como vocês estão? Vamos continuar na nossa jornada de leitura bíblica. Hoje serão apenas 2 capítulos, capítulo 19 e capítulo 20. Lembrando que nós estamos separando 1% do nosso dia para Deus. Amém? Vamos juntos? Capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Saí daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhes pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe, puseram-lhe fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que de mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar.
Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. E este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara sua mulher: É minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque esta é casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão? Em sinceridade de coração e pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei que é na sinceridade do teu coração que fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isto te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou destas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me fará em todo lugar onde viermos. Dize de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos seus olhos.
E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Concluindo nossa leitura de hoje, apenas 2 capítulos, vocês viram como é rapidinho. Posso orar por vocês agora? Só faço um pedido, quem puder curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Compartilhe essa palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E existem muitas pessoas que não leem a Bíblia. Pelo menos elas terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? E ela fará diferença na vida delas. Compartilhe com amigos, compartilhe no grupo da família, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, tá bom? E agora, se você me permitir, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, estas pessoas que estão comigo nesta jornada. Senhor, toma cada vida, cada lar, cada situação. Que haja cura, que haja milagre, que haja maravilhas da parte do Senhor em cada casa. Porque nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e ela faz toda a diferença. Toma cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos, Deus abençoe.